Nós não fomos roubados, mas quase causamos um roubo. Caraca! Que loucura! Ah, pera, passa nada. Sim, não se passa. Eu confesso que eu não imaginava que Honduras fosse dessa forma. Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um Destino por Vez. Dessa vez acabamos de chegar em Tegucigalpa, a capital de Honduras. Honduras é mais um país nosso aí desbravando a América Central. País esse que é pouquíssimo explorado, não só pelos viajantes, que a gente sabe que a América Central no geral não é um destino muito escolhido pelos brasileiros, mas até mesmo aqueles que se desafiam e vão fazer um mochilão, algo nesse sentido. Na América Central, muitos pulam Honduras, até porque é considerado o país mais perigoso da América Central e a gente tem que tomar decisão, né? Pensamos muito, calculamos muito, pesquisamos muito e falamos, vamos para Honduras, por duas razões, né? A primeira é que, para ver se é tão perigoso assim como falam, não que a gente quer colocar a nossa vida em risco de forma alguma, a gente sempre toma muito cuidado onde a gente vai, mas o segundo ponto e principal é para a gente desmistificar um pouco, tanto do nosso olhar quanto para poder compartilhar com vocês se realmente é tudo isso que falam, se vale a pena vir para cá, como que é a capital, como que são outras cidades que a gente quer passar. A gente vai passar por 3 cidades, né? Não vamos dar spoilers, mas tem uma outra região que a gente queria muito ir também, mas não vamos, né? Que é a parte do Caribe aqui de Honduras. Nós chegamos ontem no final da tarde, pegamos um ônibus do nosso destino anterior, que era Manágua, a capital da Nicarágua, até aqui, até Tegucigalpa. Demorou mais ou menos umas 10 horas e saímos de lá umas 5 da manhã, era, né? 5 da manhã. Na verdade, do Airbnb nós saímos, era 4 da manhã. Nós combinamos com o taxista do InDrive que a gente tinha pego lá, se ele podia buscar a gente, porque a gente não sabia se era fácil conseguir um taxista a esse horário. E aí fomos até a empresa de cabus, mas foi um rolo do início ao fim, porque a gente comprou essa passagem ainda na Costa Rica, lá em San José, online na verdade, e aí não recebemos o e-mail, o valor foi debitado do nosso cartão, tivemos que ir até a agência, estornou o dinheiro, compramos outra, foi um caos, mas deu tudo certo. A parte da imigração foi bem tranquilo, até a gente paga $3 para sair da Nicarágua, tem que descer com todas as bagagens, tirar a mochila que tá lá embaixo do ônibus, passar no scanner, aí enrola um pouquinho, porém foi tranquilo, não teve problema nenhum. A gente até tava com receio por conta do drone que a gente tinha comentado, que a gente deixou lá na Costa Rica, que quando saísse do país a gente teria que arriscar passar nesse scanner se funcionava ou não, mas funcionava o scanner, então se a gente tivesse, possivelmente iriam ver ali, mas quando a Costa Rica a gente vai ver ainda como que a gente vai receber ele ainda, ou aqui em Honduras ou no próximo país que a gente vai, mas de qualquer forma foram $3 então por pessoa a saída e a entrada de Honduras também foi $3. $3. Nós pagamos $8 pro rapaz do ônibus, ele falou que era $8 no total, depois ele desapareceu, os nossos $2, que a mais. 4 no caso, ficaram com ele, mas tá tudo bem, tá tudo certo, não é um valor exorbitante, mas fiquem sabendo que tem essa taxa, tanto de saída quanto de entrada aí pra Honduras. E depois de bastante tempo nós vimos brasileiros na fila ali da imigração, da saída da Nicarágua, vimos 2 brasileiros que estavam de moto, só passando em rumo ao Alasca, e uma pena, né, porque eles falaram que não conheceram muito a Nicarágua, não iam ficar em Honduras. Eles vão só passar pra poder ir pro próximo destino, porque não tem como ir de outra forma. E conecta um pouco com isso que eu comentei no início do vídeo, né, que a gente quer não incentivar que venham viajar para esses países, mas que pelo menos vocês não achem que é tudo isso que falam por pessoas que não conheceram. Tipo, nem vá para esse lugar, não é legal, nem vá para esse lugar, é perigoso. Você já foi para lá? Às vezes nem foi, nem consegue afirmar isso, mas é baseado no que outra pessoa falou para outra pessoa, que falou para outra pessoa, então é triste de ver. E tem uma outra questão que a gente sempre fala nos nossos vídeos e que vale principalmente quando a gente vai para um lugar que não é tão viajado. É você alinhar suas expectativas. No caso aqui a gente não tem muita expectativa porque não tinha muita noção, mas alinhe, porque tudo pode acontecer. Você pode ver coisas muito bonitas, você pode ver coisas não tão bonitas, não tão agradáveis, pode passar por situações às vezes um pouco mais complicadas, mas esteja com a cabeça aberta, porque é só assim que você vai estar aberto para as coisas que podem vir de boas também. E esse é o assunto que a gente fala, inclusive, num dos módulos iniciais do nosso curso Embarque Direto. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês. É um curso que fala sobre planejamento, montar roteiro de viagem, desde aeroporto, desde comprar passagem e desde o pré-viagem, que é essa questão de alinhamento de expectativas. Mas agora bora lá, já estamos caminhando por aqui, vamos encontrar um lugar para tomar café da manhã, que a gente não comeu ainda, porque como a gente chegou... porque é quase meio-dia. Pois é, a gente não comeu... A gente tinha um pouco de macarrão, né, de Manágua que a gente trouxe, então a gente comeu alguma coisinha ontem no rosto, que depois a gente mostra pra vocês com calma. E agora vamos achar um lugar para comer uma comida típica já, né, já queremos chegar chegando. Aqui lembra um pouco La Paz, se sobe e desce, é morro pra todo lado e tem altitude, né. Aqui a gente tá 970, quase 1000 metros de altitude. Entre 900 e 1000 metros, aí porque sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, acho que tem um ponto bem alto ali que chega até 1200, se eu não me engano.
Mas dá uma dificuldade para respirar. A cidade tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, não é uma capital grande, diferente de outras que a gente vai visitando, mas assim como Manágua, assim como San José, também não é uma cidade tão turística, né? Que descidona, hein? Meu Deus do céu. O joelho tá doendo aqui já. Mas é bem bonito, bem arborizado. Aqui, pelo jeito, é uma região de nível mais alto, porque as casas são mais bonitinhas, é mais organizado, é tudo bem limpo, as ruas... Bem legal. Diferente da parte que a gente passou quando a gente chegou, que era bem lá no alto. Aí, e até é curioso que a gente só viu árvores, verde, mata no trajeto todo a partir do momento que a gente entrou. 40% do território aqui de Honduras é meio que floresta, é tipo a ser desbravado mesmo. Praticamente intocado. Bem preservado, então acaba influenciando, e na capital a gente consegue ver também bastante verde. E o que é muito bom, porque a gente tava derretendo lá em Manágua, então esse fresquinho, esse frescorzinho ajuda bastante. A gente vê as ruas bem vazias, alguns lugares fechados, mas tem um porém, né? Algumas cidades que a gente considera um pouco mais perigosa de sair, a gente prefere sair num final de semana, como hoje um domingo, para já saber que não tem tanta gente na rua, para ter mais tranquilidade na hora de caminhar, então é uma precaução a mais que a gente toma. A gente acertou em cheio, porque não tem quase ninguém. Achamos aonde está o movimento dessa cidade, na praça principal, onde está a catedral, e tá rolando uma festa ali. Tá rolando uma dança, vamos lá conferir. A igreja, acho que acabou a missa por agora. Igreja bem bonita, vamos entrar a ver também. É por aqui que a gente vai passar algum momento, pelo menos. Fugir um pouquinho da muvuca para contar para vocês 2 pontos bem importantes que tem aqui na praça principal. O primeiro deles é a estátua de Francisco Morazán, que foi um grande herói. Como todos sabem, a América Central foi colonizada pela Espanha e pertencia à coroa espanhola. Em 1821, esses países que compõem aí a Costa Rica, que era uma colônia na época da Costa Rica, Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador, faziam aí parte da coroa e se declararam independentes, ou seja, não faziam mais parte da Espanha. E aí, em 1824, eles constituíram uma federação unida de todos esses países, que acabou pouquíssimo tempo depois, e o último presidente foi Francisco Morazán, que defendia muito isso de manter o país unido com todas essas colônias, o que não aconteceu por muito tempo. Inclusive, na bandeira de Honduras tem 5 estrelas que representam essas 5 nações. Honduras era o que mais queria que continuassem unidos e tudo mais, não deu certo, mas a homenagem prevalece até hoje na bandeira do país. Além disso, a catedral, que a gente passou rápido, eu não falei pra vocês o nome dela, é Catedral São Miguel Arcanjo, inclusive saudade das missões lá do Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou. A igreja de São Miguel Arcanjo recebe esse nome em homenagem ao padroeiro da cidade, que é São Miguel Arcanjo. Ela foi construída em 1782, é a igreja mais antiga de Tegucigalpa, e infelizmente a gente não conseguiu entrar porque quando a gente estava entrando, fechou. E aqui ao redor da praça já começa a ter mais restaurantes, é por aqui que a gente vai achar algum lugar para tomar café da manhã / almoçar, que tem várias pessoas vendendo itens, tem cavalinho ali para dar um passeio, bem legal, bem tranquilo. Então vamos dar uma caminhada. A comida que a gente quer comer é uma comida caieira, ou seja, uma comida de rua, que se chama baleada. É uma tortilha bem simples, mas é típico daqui, a gente queria provar. Só que a gente não tem dinheiro em espécie, a gente precisa achar um banco, então a gente tá indo num dilema, enquanto isso a gente vai conhecendo a cidade. Vamos ver se a gente acha algum que tem como sacar sem taxas de preferência. A gente, óbvio, tem dólares guardados, a gente não trouxe nada aqui para trocar em casa de câmbio. A nossa ideia é sempre ou utilizar o cartão, que aqui provavelmente a gente vai conseguir usar, mas as comidas de rua tem que ser em espécie, não tem jeito. Vamos seguindo por aqui nessa ruazinha de centro. Essa ruazinha que a gente tá andando é simplesmente o calçadão da cidade, a peatonal, como eles chamam aqui, que se chama Liquidambar. Liquidambar, que é um nome bem difícil. A gente até perguntou ali como que pronuncia, porque olhando escrito a gente não conseguiu acertar, mas é Liquidambar. Não sei se é algum lugar escrito pra mostrar. Ali, Liquidambar, deixa eu mostrar pra mim aqui. Assim que se escreve. E vai longe, né? A gente vai andando por aqui. Mas é bem vivo, porque tem feira rolando aqui na rua, de comida, de roupa, de tudo. Dá pra ver aí a cidade em movimento, bem gostoso. Não sei se é só por ser final de semana, mas acho que todos os dias, né? Afinal, o comércio não para aqui em Honduras.
Finalmente encontramos um caixa que a gente conseguia sacar dinheiro. E aqui, ó, sacamos 4.000 lempiras, que é a moeda daqui. Todas veio de 500. Pra vocês verem pela primeira vez. E nós também, como são as notas daqui, sacamos 100% com o nosso cartão da Wise. Caso vocês não tenham ainda, fica aí na descrição o link para solicitar o seu de graça e pedir sem taxas nenhuma. A primeira remessa é até 3.000 reais aí. E a gente indica não só por da boca para fora, porque a gente usa mesmo e usa muito esse cartão. Não só para pagar, né, por aproximação, inserindo nos mercados, mas quando a gente precisa sacar em espécie, porque tem lugares que não aceitam dinheiro. Por exemplo, quero comprar uma coisa na rua, não aceita dinheiro, não aceita pagamento no cartão de crédito. Tá cheia da grana agora, hein? Tô cheia, tô me sentindo rica. Vamos comprar uma água que eu tô morrendo de sede. Graças. Olha aí, agora sim tivemos mais versões. Contato com as primeiras moedas. Difícil, né? Eu tô com uma mão ocupada, está com a outra. Mas olha aqui, que linda a moeda. 200. Uma bem pequenininha. Olha que linda a moeda, bem brilhosa. Nota de 1 lempira, de 10, de 20. Eita, tá difícil. De 50, calma aí. E a de 100. Boa. E essa a gente já mostrou pra vocês. Zerou quase toda. Acho que é de 200, aqui de 200. Boa, zerou já, não sei se tem uma maior, mas deixa eu ajudar aqui agora. Obrigada. Cumprimos a missão de sacar dinheiro, tomamos uma água. Tá mais fresquinho aqui, tá um clima gostoso, só que tá um sol de rachar aqui. Então acabou esquentando bastante. E nosso café da manhã que nós queríamos provar, acho que foi pelo saco, porque a gente vai ter que almoçar já. Já são 12h47, olha como foi passando o tempo, a gente foi conhecendo por aqui, então agora a gente vai achar um lugar para almoçar. Já que o café da manhã típico não deu certo hoje, vai faltar oportunidades ainda pra gente provar a baleada, é isso? Baleada. Chegando em mais uma pequena praça, desse lado nós temos o São Miguel Arcanjo, aquela era a igreja de São Miguel Arcanjo, e aqui temos a igreja de... Virgem de las Dolores, Virgem das Dores. É uma outra igreja bem importante daqui. Muito, muito bonita e, como sempre, cheia de pombo. Se tem praça na América Central, na América Latina em geral, tem pombos, no Brasil não é diferente. E aqui é a igreja. Olha a igreja, a diferença dessa é que os pombos ficam nela, né? As outras ficam só na praça. Nem tinha visto. Olha lá. Mas é bonita, tá fechada infelizmente. Bom, a gente tá andando aqui nessa direção, mas pra lá nem sei o que mais tem, né? Porque aqui é meio fechada. Bonita. Aqui do lado tem essas casinhas. Aqui tem uma que possivelmente venda uns souvenirs. Vamos ver se a gente acha um dedal por aqui. Olha aí. Tem ninguém? Não. Olha. Tal vez le dejó, pero no, dice que no. Ah, No, todavía no dejó. entonces. ¿Y qué más andan buscando? Una consulta, ¿por qué la bandera de Honduras ha cambiado de color o no cambió? Decisión de la presidencia de la República. ¿Hace tiempo? No, segundo año. Tenía un color más fuerte, ¿no? Sí, más fuerte, como Como este. muñeca. Sí, así. Este más que todo. Ah, Este. pero cambiaron también porque El Salvador y Nicaragua son similares o no? No. Ahora se ve más celeste, Sí, ¿no? le llaman azul turquesa. Turquesa. Turquesa le ok. llaman. Por eso. Sí, azul Estamos turquesa. en duda porque vimos con los dos colores. Sí. Pero hay de la otra, ahí está, ese es el color. Muchas Te voy a dejar gracias. esto porque... Sí, está bien. Muchas gracias. Que me le vaya bien. Gracias. Você com essa pochetinha é outra dela. Você viu? Minha pochetinha de vendedora. Bem do lado da catedral tem uma espécie de camelô. E aí tinha piranhas, porque o ser atrás dessa câmera conseguiu quebrar a minha sem querer. Ele tava brincando, falando, ela já tava meio quebrada. Então, estou recomprando ela agora. Por 30 lempiras. 30 lentilhas. Falou, ok. O senhor veio buscar a gente aqui do outro lado para falar que ele achou os dedais. Vamos ver qual que é o modelo. Mire, yo sé que ellos son es la bandera anterior, ¿ves? Aham. Yo sé que ellos no van a sacar nada, pero... Ah não, tá bien, tá Sí. tranquilo, tá? No, Tem que ser da bandeira mesmo. de la bandera anterior. Não, pero passa nada. Sí, no, sí pasa. Sí. Beleza, deu certo. O dedal aqui tá certo que é da bandeira antiga, mas o que vale é a intenção. É o único modelo que tinha. Vamos pagar 60 lempiras. Como? Le una bolsita porque le puede manchar la mano. Ah, ok. Muitas graças. Entonces 60. Nós não fomos roubados, mas quase causamos um roubo.
A gente tava saindo dali. Oi? Abriu a igreja. Uau! Caraca! Que loucura! Enfim, nós quase fomos roubados. Aliás, nós não fomos roubados. Até se perdeu com as pombas. Mas a hora que a gente o senhorzinho veio atrás da gente, né? Que ele viu a gente, tá cheio de dedal, cheio de dedal. Entrou um morador de rua na loja dele, pegou uma Pepsi ali dentro da coisa, tava saindo, aí deu tempo, a gente até ajudou ele ali, mas ajudou ele. Ajudou não. A gente travou a porta nada, só. Ele só queria pegar uma Pepsizinha pra ele. Olha a igreja aberta. Vamos ver se dá pra conhecer. Olha que linda. Eles estavam só abrindo pra sair e foram super gentis, deixaram a gente entrar pra conhecer. Só nós aqui dentro. Que linda. Olha tudo banhado a ouro, folhado a ouro. Bom, os hondurenhos muito gente boa, né? Foram muito gentis. Todo mundo Todos até que agora. A gente interagiu foram bem gentis. Nós entramos aqui no mercado, que a gente falou que era tipo um camelô. Tem lojas e também tem comida. E o senhor falou aqui que se come baleada no almoço também, não tem problema nenhum comer. Então a gente veio aqui ver se tinha. Porém, tá tudo meio fechado hoje, por ser domingo. Só as de roupa, né, que estão abertas. Porque é domingo, então restaurantes fechados. Vamos ver se a gente acha algum restaurante ali fora pra provar a baleada. Hoje eu não vou dormir sem comer baleada. Nossa, dia de semana aqui deve ser uma loucura. Deve ser um fervo. Aqui é onde eu comprei a minha presilha. Voltaremos agora a peatonal para tentar comer alguma coisa. Achamos aqui um cardápio que tem as baleadas, começando pela sencilha, que é a tradicional, que vai feijão, manteiga e queijo, se eu não estou enganada. Aí tem uma unidade e tem duas. Esse aqui tá saindo 14 lempiras, aí tem com ovo e chouriço, tem com carne de gado, carne de porco. Tem aí uma variedade bem grande, tem tortilha por aqui também, chuleta. E aí tem o frango. O que tiver pra comer a gente come, com essa fome que a gente tá. A gente já tava mandando ver aqui no franguinho que chegou, porque a fome tava grande. Tem com refresco, eu peguei uma coca, o Vitor pegou mais um suquinho de abacaxi. E chegou aqui a nossa baleada. A gente pediu uma com carne, aí vem com manteiga, com o creme de feijão. Parece muito comida mexicana, né, Vi? Parece tacos, tipo, até a tortilha e tal. É um pouco maior, né? Lá não é tão grande assim, ao menos assim que eu comia. Aí tá quente uma tortilha de farinha e essa aqui é simples, ó, só com feijão, manteiga e acho que tem queijo ali, gente. Vamos provar. Bora provar. E aí, aprovado? O Vi tá provando a sencilha, que é simples. A carne tá muito gostosa, bem saborosa. Sente bastante gosto do feijão. Não é tão forte, não tá tão forte quanto eu achei, porque com a carne a gente sentiu bastante. Essa aqui tá mais suave, sente bastante a massa e é muito boa. Gostei. A massa é bem gostosa mesmo, maciazinha. Olha aqui, ó, chegamos em um museu, sei lá. Um na frente do outro. Não fazemos ideia do que é, mas vamos descobrindo, né? Eu sei que um deles aqui é o Museu de Identidade Nacional, que é o principal, que conta a história do país, a história aí do início dos povos aqui, dos povos indígenas que já habitavam aqui antes dos espanhóis chegarem, e todo esse processo aí de colonização. Não sei qual dos dois é, esse aqui eu acho que é Galeria Nacional de Arte, ó. E esse então deve ser. Esse deve ser o outro museu. Bom, não tem muita informação na frente, mas tem esses guarda-chuvas maravilhosos. Que tem uma marca ali, acho que é de um patrocínio. Enfim, não temos muita informação, mas vamos criando roteiro conforme vamos caminhando. Pra nossa sorte, hoje, no domingo, a entrada é gratuita, a gente não pagou para entrar, a gente pode visitar o Museu para a Identidade Nacional. Custam 100 lempiras para nacionais e 120 para estrangeiros, de terça a sábado, e domingo é gratuito, segunda é fechado, né? Tivemos a sorte de escolher um dia sem querer, querendo e não pagar. E aqui, antigamente, foi um hospital nacional, depois se tornou uma parte da sede do governo. E hoje se tornou o museu mais importante do país. Tem umas salas que são temporárias, né? Pelo que a moça foi contando pra gente. Só precisou assinar ali um caderno mostrando onde você é, o nome e tudo mais. E aí lá em cima ela disse que tem uma sala que é fixa sobre a história de Honduras. Então vamos navegar por aqui e conhecer. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler, com spoiler. Tá. Aqui, já na entrada, no que seria o átrio aqui, tem uma réplica
de uma das coisas mais importantes que tem lá em Copan, que é um dos destinos que a gente vai, que vocês vão junto com a gente. E olha que incrível isso, no meio assim de um palácio colonial, uma pirâmide maia. Eu imagino que, como tá escrito virtual, deve ser uma Uma sala de apresentação. tipo, que deve ter, sei lá, um cineminha, algo nesse sentido, mas tá fechado. De qualquer forma, a gente vai preservar, fica só esse spoiler, não vamos pra mostrar vocês não nada, saberem, por pra isso que é mostrar fechado. pessoalmente, né? Porque é virtual, se a gente vai visitar pessoalmente. Tem um mapa com a divisão das províncias aqui do país, a gente consegue ter uma noção maior. Aqui, Copan, que a gente falou que a gente quer visitar, fica aqui em cima. Aqui é a região do Caribe com as ilhas Roatán e Utila. Essas ilhas aqui são um grande atrativo do país para o turismo, mas por questões financeiras. Questões de logística a gente não vai. E aí aqui, Francisco Morazán, que a gente explicou anteriormente quem era, que tá com a estátua lá na praça, é onde está localizado o Tegucigalpa, onde fica a capital do país, que não foi a primeira capital. Antigamente era Comayagua. Isso, que fica na região de Comayagua, mas tem a cidade também, que era a antiga capital, e aí depois passou pra cá em 1880, e esse prédio foi construído em 1882, ou seja, logo depois que foi transferida a capital pra cá. E aí tem algumas províncias com nomes interessantes, tipo Lempira, que é o nome da moeda do país, La Paz, que lembra Bolívia, Santa Bárbara, que lembra uma cidade ali do lado de Rio das Pedras, onde eu sou, no interior de São Paulo. Intibucá, que parece uma cidade do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uns nomes esquisitos, Intibucá parece muito. Mas aí tem aqueles com nomes também interessantes, como El Paraíso e Graças a Deus, Isso aí eu sei que foi. Eles não tinham esse território, eles conseguiram esse território e falaram graças a Deus que a gente conseguiu. Quienes temieron que su creación quisiera alzarse contra ellos y ocupar su lugar. He aquí la creación del hombre. Que maravilha que esse museu estava grátis e a gente não precisou pensar se a gente entraria ou não, porque é um museu muito legal, principalmente essa parte aqui da história do país, porque é interativo, tem várias telas ali que você consegue mexer e descobrindo sobre política, sobre lendas, tem alguns artefatos que a gente consegue mostrar, e a gente chegou agora numa parte muito legal que a gente nem viu que era interativa, a gente só viu uma história ali na parede, só que tem um telão mostrando ali, a gente conseguiu assistir a história e ler ela, basicamente a história dos maias, de como os homens foram criados. A história da criação do mundo, segundo eles, se chama Popol Vuh, depois a gente posta aqui como está escrito. Basicamente tinham dois deuses, Tepeu e Gukumats, que um era tipo um homem mesmo, na figura que aparece ali, e outro era como se fosse uma serpente, um dragão, tipo o Shenlong do Dragon Ball. Basicamente eram esses dois. E eles tentaram colocar pessoas para habitar nesse mundo que eles criaram. Eles tiveram assim uma ideia, vamos criar homens, figuras para colocar aí na Terra. Então criaram um ser humano a partir do barro, inicialmente, primeira tentativa, só que aí ele não andava, ele só ficava em pé, e aí com as chuvas ele se desfazia, então essa primeira tentativa não deu muito certo. Depois eles partiram para os homens de madeira, então eles pegaram as madeiras das árvores, fizeram, e aí tinham até mais inteligência, eles começaram a povoar o mundo, só que eles não tinham memória, então tudo que eles faziam, depois eles esqueciam, e aí teve uma chuva muito forte, inundou. Muito semelhante ao dilúvio, que como tem se fosse na o Bíblia. dilúvio, exato. E aí eles se perderam e ficou só os primatas, os gorilas, né? Como se fosse uma origem assim, que daí traz essa teoria. E por fim eles falaram, não, vamos tentar mais uma vez, não deu certo, mas eu tenho uma ideia melhor. Vamos tentar eles novamente com madeira, só que adicionar milho. O milho amarelo e o milho vermelho, que aqui é muito tradicional. O milho amarelo foi como se fosse a carne e o milho vermelho o sangue. Então aí sim criou todo o ser humano e eles ficaram muito inteligentes, se desenvolveram, cresceram, começaram a habitar o mundo. Inteligentes até demais, que tentaram aí subir, ocupar o lugar dos deuses. Isso acaba entrando um pouco até na parte filosófica que a gente acaba vendo na sociedade hoje em dia. Todo mundo quer ser Deus, todo mundo acha que sabe de tudo, e foi o que essa lenda acaba contando. E eram 4 homens, né? Isso, eles criaram inicialmente 4 homens, tens os nomes de cada um deles. Que é muito difícil. Balan Kitsé, Balan Agab, Mahukutá e Iki Balan. Los primeros 4 hombres, llamados Balam Kitsé, Balan Agab, Mahukutá e Iki Balan, fueron interrogados por los curiosos deuses. Depois esses dois deuses viram que os humanos estavam tentando chegar aos seus pés e ocupar o seu lugar, e enviou uma neblina que ocupou a sua visão e diminuiu um pouco o seu conhecimento. Ou seja, a gente passa a entender um pouco de que nós, enquanto humanos, sempre queremos ser mais do que somos, mas tem algo que talvez trava a nossa visão. A gente tem uma limitação, e segundo eles essa limitação foi dada pelos deuses justamente porque a gente não precisa disso. Isso pertence a eles e não a nós. É uma visão muito legal pra gente entender até outras religiões. E acaba entrando bem no início
da cultura maia, que a gente imagina que daqui pra frente, nos países que a gente vai passar, vai ter mais um pouco sobre isso, mais explicações. Exato, é o início de tudo que a gente vai ver, inclusive as ruínas desses lugares onde supostamente viveram esses super-humanos inteligentes, antes até de serem rebaixados a simples humanos como somos nós. Então, bem bacana, bem bacana. E aí depois da criação desse humano perfeito na visão dos deuses, do que ele precisaria ser, aí eles criaram a mulher. E aí sim começaram a povoar a Terra e são os humanos que a gente conhece hoje. Então... Essa parte eu não acredito, porque a mulher sempre foi mais inteligente que o homem, então normalmente... Mas pensa, tipo, eles foram criados em momentos diferentes. Um foi criado e tirou um pouco a visão, e a mulher foi criada em um outro momento, tipo, do zero, como se tivesse feito um rascunho num homem e a mulher que foi criada depois, entendeu? Faz sentido. Pegou? Pegaram? Gostaram da referência? Toma, comenta aqui o que vocês acharam. Não, mas é legal pra gente entender, porque às vezes a gente acaba tendo uma religião e seguindo muito essa religião, só que tem outras características de outras religiões que a gente consegue visualizar e entrelaçá-las, assim, de um certo modo bem interessante, muito legal. Olha só, o @destino por vez vai aparecer por aqui sim, tá? Porque aqui tem um registro de fotos dos visitantes. A gente tirou a nossa já e vamos lançar, vamos ver se aparece aqui, viu? Olha quem tá aqui. Vitor e Rochelle @destino por vez. Já marcamos nossa presença. Fala pra galera o que tem que fazer agora. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais amigos conhecerem Honduras e América Central. E bora, que tem muito mais destino e muito mais sobre Tegucigalpa ainda nesse vídeo. Bom, já de volta aqui às ruas, vamos dar mais uma voltinha, ver o que mais tem para conhecer, antes de ir para mais um ponto que nós estamos bem curiosos assim, porque é bem no alto, promete ter uma vista legal. E tem um nome bem engraçado. Dá-me um, né? Quanto é? 20. Comprando uma cocadinha aqui. Que eles chamam de conserva de coco. Até caiu o guarda-sol quando eu vim. Milagre, a Rochelle querendo um doce. Gracias. Uma cocadinha, né? Sempre faz bem. Acabamos de chegar no Parque Pikachu, não, no Parque Pikachu. Acho que tem esse nome bem curioso que lembra aí o nosso desenho, talvez favorito de alguns na infância, que é o parque mais famoso aqui da cidade. É possível você subir e fazer caminhadas, mas aqui tem uma atração muito conhecida que é o Cristo de Pikachu. É muito parecido ao nosso Cristo Redentor, mais ou menos, porque esse aqui tem 20 metros de altura. E aí a gente vai, acho que agora é já pra chegar ele, né, que o moço nos deixou. Aqui é um parque enorme, tem zoológico, tem mirantes, tem lojinhas, tem bastante coisa. E ele deixou a gente bem aqui na entrada, onde já dá de cara com o Cristo, imagina, né? Talvez a gente tenha que caminhar um pouquinho. Ali atrás a gente pagou 30 lempiras por pessoa para entrar, um valor bem simbólico, né? E um plano super familiar, muitos carros, muita gente que a gente viu durante o caminho por aqui em cima. E já até dá um tapão no ouvido, assim, porque a gente subiu bastante, pelo menos o meu tá tapado. Quanto que tá a altitude? A gente tá 1.300 e alguma coisa, lá embaixo a gente tava 900, então a gente subiu aí praticamente 400 metros acima do nível do mar, então por isso que dá aquela... É como se fosse uma serra, né? Que dá o ouvido tapado. Tampãozinho, ainda mais que a gente tá um pouquinho gripado, como sempre. Normal, acontece bastante pela correria e aí acaba dando esse tampãozinho. Agora vamos entrar? Tá aqui a entrada, né? Isso. E tem várias mesinhas de piquenique, tem brinquedo de criança, tem acho que até um chá revelação que estavam fazendo, tava tudo azul e rosa lá no início. Aí a gente perguntou do zoológico, porque aqui tem um zoológico que também pode ser visitado. Ele é à parte, tem um custo à parte. Pelo que falaram, pode ser que seja aí em torno de 30 lempiras também, só que vai fechar agora às 4, então não vai dar tempo da gente ir, vamos direto ver o Cristo. Vamos entrar? Aqui tem até um arvorismo com tirolesa. Bem radical aqui. Parque bonito, né? Tudo muito verde. bonito. Bastante verde, olha o passarinho cantando no fundo. A
gente foi desbravando aí o parque para chegar, tem até umas plaquinhas que vão guiando, mas a gente foi curtindo o caminho, passamos por uma ponte bem alta e agora toma letreiro bem grandão. Eu amo El Picacho, que é o nome do morro e o nome do Cristo. Tem uma réplica que eu acredito que seja de alguma construção maia, porque parece bastante. E toma essa Torre Eiffel que tem aqui. Vai, filho, a gente vai subir lá, tá? Porque tem uma... Opa, porque o Cristo tá pra lá e a gente vai pra lá. Depois a gente mostra o Cristo. Ali, depois o Cristo vai ficando por último. Vocês estão entendendo, né? A experiência completa. Uau, que alto, hein? Caraca! Não me parece tão seguro, viu? Sabia que subir aqui nessa Torre Eiffel não ia ser de todo mal, afinal daqui de cima a gente consegue ver bem a geografia da cidade. A cidade é repleta de montanhas em volta que formam uma espécie de vale e o nome Tegucigalpa vem aí da origem indígena e significa colina ou montanha feita de prata. Essa aqui foi uma região muito explorada para mineração, então ela foi fundada em 1578 para esse motivo, para ser uma vila de mineradores. E agora vamos a ele, né? O atrativo do dia. Vamos conhecê-lo de perto, saber o que a concorrência anda fazendo. Vamos conhecer então finalmente o Pikachu, não, o Cristo. É ali na frente, decidimos não subir aqui por motivos de joelhos doloridos, na verdade dedo dolorido no meu caso e joelho da rua, né? A idade chega para todos. O joelho já foi muito judiado e a gente tá guardando aí o nosso corpo para algumas coisas que vêm por aí mais pra frente. Não tem necessidade de subir ali. Sem spoiler, Vitor, sem spoiler. O Vitor eu ia falar até. Não dá pra assistir nada com ele que ele quer ficar dando spoiler. Mais 10 lempiras que tivemos que pagar por aqui. O que vai pagando cada pouquinho, cada negocinho que você vai entrando, você vai pagando um pouquinho mais. Mas o valor é acessível, então tá tudo bem. 10 lempiras para Cristo, então tá tudo certo. Sejam bem-vindos então ao Cristo de Pikachu. Como eu tinha comentado, ele tem 20 metros de altura, mas lá na frente tá escrito que ele tem 32 graças à base dele. Dá pra ver que ele ainda tá na pontinha do pé. Eu acho que isso é uma competição, porque todo mundo quer ficar parecido aí com o nosso Cristo do Rio de Janeiro. Mas esse aqui também é muito especial, que marca essa cidade de Tegucigalpa. Infelizmente a gente não consegue ver ele tão bem de frente, né? Porque aqui a gente tem essa barreira e não é como lá no Cristo Redentor, até mesmo o Cristo de Concórdia, que a gente viu lá em Cochabamba, na Bolívia, que tem uma extensão maior e permite que a gente olhe e veja um pouco ele mais de frente. Mas de qualquer forma, lá da cidade dá pra ver muito bem, né? E aqui ele não tá com os braços bem abertos, ele tá com o braço mais pra baixo, assim, como se fosse recebendo aí essa energia boa da cidade de Tegucigalpa. A gente viu que tem um jardim lá pra baixo, a gente vai descer ver. Eu confesso que eu não imaginava que Honduras fosse dessa forma. Pelo jeito ele não tá com as mãos abertas assim pra receber só boa energia, não. Tem uma réplica dele numa gruta e a galera deixa dinheiro aí. Olha aí, ó. Galera fazendo a sua doação, né? Com certeza os fiéis. Os fiéis, com certeza. Espero que ninguém ponha a mão no dinheiro de Cristo, tá? Pois é. Mas bem bonito o parque aqui no geral. Agora vamos iniciando o trajeto da volta. Tudo muito bom, tudo muito tranquilo, mas não somos tão ousados assim a ponto de querer turistar à noite, né? A gente quer descer antes do sol se pôr. Vamos dizer que a gente faz um turismo consciente. Mas até agora foi bem de boa, como vocês viram. A gente quer passar no mercado ainda. Aqui em cima também a gente aproveitou, utilizou a internet tranquilamente, a internet da Rumo A. A gente sempre recomenda, utilizamos em todos os países aí nessa viagem da América Central. Panamá, Costa Rica, Nicarágua, funcionou muito bem. E em Honduras tá funcionando também, então fica essa recomendação. Com o cupom Um Destino por Vez 10, vocês têm 10% de desconto, internet ilimitada para qualquer país que você visitar. Amigo, na consulta, o que significa Pikachu? Pikachu. Bueno, lo que escuchas es porque está en alto. Ajá. Como um pico alto, algo assim? Sí. Ah, Sí. faz sentido. Ok, muitas graças. Bom, a gente foi perguntar o que significava Pikachu, porque não dá pra ir embora sem ter essa informação, né? Bem curioso. Aí ele até falou, tipo, provavelmente é porque tá num lugar muito alto, Pikachu. E ele falou, Tem a ver. talvez seja isso. Isso é uma resposta profunda, correta? Talvez não. Mas aí tem algum sentido. A gente tá saindo agora e muita gente chegando
Isso é uma prova daquilo que a gente falou, né? O pessoal vem aqui pra curtir o final de tarde, pra, enfim, celebrar algum momento especial. A gente viu muita gente fazendo aniversário, festinhas. Ali chegou agora uma galera Com panela e com tudo. panela quente de comida, É uma caixa de festa. som, engradado de refrigerante, caixinha de isopor que deve ser pra pôr uma cervejinha. E é acessível, né? Porque ó, dá pra parar o carro bem na frente e o valor é simbólico. Você consegue subir aqui, é um pouco mais fresco. É um programa legal pro pessoal. A gente não viu turista, na verdade vimos 3 turistas orientais, mas fora só nós e locais mesmo. E assim, parece que é bem bonito a noite aqui, porque tem um monte de lâmpada enrolado nas árvores, então deve ficar bem iluminado, bem bacana. Mas como o Victor comentou, a gente não vai arriscar não. Não podemos dar sorte ao azar, até porque tem muita aventura ainda pela frente. Solo las manos. É, meus amigos, vamos nos despedindo aqui de Tegucigalpa. Foi uma passagem bem mais rápida e foi tudo bem tranquilo, né, Vi? Até mais tranquilo do que a gente imaginava. Acho que também pela questão do bairro que estamos hospedados, que é a Colônia Palmira. Esse é o nosso hostel, acabou não mostrando, né? A gente reservou pelo Booking, bem legal. Tem até 2 beliches a mais aqui, deu pra colocar as coisas. Tem um banheirinho aqui atrás, mas tudo certo. Preço bem bacana. Se quiserem indicação de qual é esse hostel, comentem aqui. Opa, ficou escuro agora sim. E inclusive, se quiserem um pouco mais também de vídeos, mais informações sobre essa vida de nômade digital, trabalhando, como que a gente faz com a nossa rotina, comentem aqui, quem sabe a gente pode preparar para vocês. Agora temos que ir, que tá na hora do nosso check-out, e daqui vamos direto para a empresa Transportes Cristina, que foi a mais recomendada para pegarmos o ônibus para o nosso próximo destino. Antes de falar um pouquinho sobre esse próximo destino, como foi essa experiência aqui Nesse em país Tegucigalpa? tão perigoso, na capital do país mais perigoso da América Central, muito tranquilo. Foi mais de boa do que De a gente verdade, imaginava. a gente já passou por lugares que são realmente assim, que a gente viu mais perigo do que a gente viu aqui. A gente em nenhum momento se sentiu inseguro. Claro que guardar celular sempre, aquelas coisas, aqueles cuidados que bons latinos que somos sabemos que temos que ter. Mas, fora isso, Foi tudo bem muito de tranquilo. boa. Claro, a gente passou pelo centro, que normalmente acaba sendo uma região perigosa, mas ficamos hospedados em um bairro mais seguro. Então a gente não se arriscou a ir em lugares mais extremos, como vocês viram aqui nesse vídeo, mas o saldo é muito positivo. Os hondurenhos são muito gente boa, Nossa, muito demais. simpáticos, receptivos. Fica aí esse feedback até esse momento. E já falando sobre o próximo destino, não vamos somente para a cidade mais perigosa de Honduras, mas a cidade mais perigosa da América Central. Não vamos dar muitos spoilers, acho que por agora é isso, já vale essa Agora é isso. informação? Eu acho que a gente se vê no próximo destino, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau.